No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esta palavra dizendo havia trevas, significa que a treva já havia. Então Deus falou, haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Sendo assim, havendo o primeiro dia, com certeza, essa luz que Deus disse, haja luz, criou também o sol. Porque senão não haveria dia, nem noite. Então, as trevas já havia. Então, Deus não criou as trevas, elas já haviam. Mas a luz ele criou, porque ele disse, haja luz. Daí em diante, no outro dia, ele passou a criar outras coisas, como ele passou a fazer um movimento na criação, como a expansão nos céus, as águas de cima, separando das águas de baixo. Chamou as águas de baixo de mares e as de cima céus, expansão céus. E também começou a fazer animais dentro das águas, seres aquáticos, de toda a sua espécie. Depois ele, no terceiro dia, ele fez aparecer a porção seca. A porção seca submergiu das águas e apareceu, né? No terceiro dia, fazendo alusão à morte e ressurreição de Cristo no futuro. Bem, como não havia assim chuva naquele tempo, a água brotava de dentro, borbulhando como se fosse jogada por uma fumaça. Essas águas então fez gerar ervas, plantas na terra. Depois Deus fez árvores, cada uma da sua espécie, com frutas. E também as aves dos céus, os pássaros, Deus fez também nesse dia. E no quarto dia, ele faz uma alusão àquilo que ele já tinha feito. Ele diz que criou o sol, criou a lua, criou os luminares para iluminar a terra, criou as estrelas para servirem de sinais para os homens. Sinais, no latim, é signos, que é a mesma coisa de horóscopo. Então, o horóscopo não é a coisa do diabo, mas sim de Deus. Foi Deus quem criou, certo? A astrologia, tudo que está na terra foi Deus que criou. O diabo não criou essas coisas. Quem criou foi Deus, certo? Tem algumas coisas que o diabo cria, mas não foram essas daí. Então, Deus, no sexto dia, pulando para o sexto dia, ele formou o homem do pó da terra. Soprou a sua narina, os fôlegos de vida. Na hora que ele soprou o fôlego de vida na narina do homem, ele soprou, na verdade, o seu espírito para dentro do homem, porque o homem foi criado como um recipiente para conter Deus. Através do homem, Deus sente as coisas, sente o amor, sente o ódio, sente a alegria, sente a tristeza, sente o paladar, sente o tato, sente o coração, sente as coisas, sangue nas veias, tudo mais, e tudo que faz sentido, tudo que faz o homem ser natural, Deus então fez para que habitasse dentro do homem e sentir as coisas que o homem sente através do homem. O homem é como se fosse assim a imagem e semelhança de Deus. E os animais também, as aves do céu, são como câmaras que Deus tem para filmar a terra. Onde houver um animal, Deus está vendo através daquele animal. Deus vê através dos seus olhos, meu caro amigo. Deus vê as coisas através dos seus olhos, os olhos naturais. Antes, Deus via as coisas tudo como se fosse virtual. Havia um mundo virtual, não havia naturalidade. Quando Deus criou a terra, passou a haver a naturalidade. E Deus existia assim como em sonho. Você quando sonha, você sente, você percebe as coisas, mas tudo é virtual. Assim era a vida anterior à terra. Antes da terra existir, a vida era toda assim, artificial. Mas veja só, Deus quando criou o homem disse, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves da terra, dos céus, dominai sobre toda coisa que rasteja na terra. Então, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem tivesse o poder de dominar a terra, de fazer com que a terra fosse arada, cultivada, né? E ele plantou o jardim do Éden ali, plantou o jardim do Éden, colocou o homem e Eva, que havia criado ali. Eles eram inocentes, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá, e a árvore da vida. 4 rios, que era o rio Pison, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Gion, estava ali, todos esses rios, para aguar a terra, e as flores e as plantas nascerem. E o homem só faria um trabalho de cuidar da terra ali, cuidar do jardim que Deus tinha feito. Mas estava ali a serpente. Quem criou a serpente? Foi Deus que criou a serpente, sim. O que era essa serpente, na verdade? Há muitas polêmicas sobre essa serpente. Mas perceba que Deus, ele aí, colocou o homem no centro no jardim e colocou uma serpente para tentar o homem. Eu acho que isso aí não está certo, certo? Deus fez esse fato aí, se foi Deus que fez isso, Deus errou. Porque Deus, ninguém tenta. Como é que ele ia colocar uma serpente para tentar o homem, Adão e Eva? Não é verdade? Então esse relato aí não é um relato verdadeiro, é um relato falso sobre Deus. Deus não é assim, desta maneira, como relata. Um Deus que é vingativo, um Deus que se ira todos os dias, um Deus que arde em ciúme, um Deus que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Um Deus que botou um espírito mau em Saul, um Deus que colocou um espírito de mentira nos profetas, um Deus que mandou Osés se deitar com prostitutas e ter filho de prostituição, um Deus que mandou Osés levar uma mulher adúltera para sua casa, mulher do seu próprio amigo, um Deus que mandou matar, um Deus que matou, um Deus que causou o dilúvio, matou milhões de pessoas, um genocídio, um Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, um Deus que mandou seus anjos aqui na terra para matar 2.000 homens num só dia. Quem eram esses anjos, então? Eram anjos caídos, por acaso? A Torre de Babel, quem foi que desceu para destruir a Torre de Babel? Para destruir, confundir a língua dos homens? Foram os anjos caídos. Claro que não foi o Deus verdadeiro que desceu. Se desceu um anjo caído para destruir a Torre de Babel, porque Deus não está nesse negócio. O Altíssimo Todo-Poderoso só foi inspirado em Jesus Cristo, quando ele disse, ama teus inimigos e ora pelos que vos perseguem. Esse Deus que ama os inimigos e ora pelos que vos perseguem é o Deus verdadeiro. Nem Alá, nem Jeová ama os seus inimigos, ao contrário, destrói seus inimigos. Então veja aí como está a situação da vida. As igrejas de hoje colocam um tal de um gasofilácio na sua igreja. E Jesus já disse assim, o Pai falou assim, a palavra diz, não poder servir a Deus e a Mamon.